Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o sódio. Então a gente fala um pouquinho sobre vários minerais, tratamos sobre várias coisas aqui. Vamos entender um pouquinho sobre o sódio agora. Olha só que interessante. O sódio, pessoal, ele é um elemento muito importante para o nosso corpo. Quando a gente fala aqui na necessidade que nós temos do sódio na manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico extracelular, é muito importante. Então a gente tem que o sódio ele é muito importante no nosso líquido extracelular. Ele controla o volume de plasma, tá bom? Do volume do nosso plasma sanguíneo. Ele é importante também para a função neuromuscular. Precisamos de sódio, pessoal, para contrair nossa musculatura, tá bom? Musculatura lisa, tá? Dos nossos intestinos, musculatura esquelética. Então, quando você faz uma academia, você precisa disso. Para assistir essa aula, sustentação, músculos de sustentação, você precisa também da ação do sódio. Temos que o sódio também participa do equilíbrio ácido-base, que vocês viram a aulinha sobre equilíbrio ácido-base, vocês viram a necessidade também do sódio de participando do volume que está extracelular e, ao mesmo tempo, participando do equilíbrio ácido-base na diluição desses solutos e tal. Temos também que o sistema bomba sódio-potássio. Afinal, precisamos colocar mais potássio dentro da célula e um pouco mais de sódio para fora da célula. E essa bomba sódio-potássio faz a regulação muito bem das quantidades de sódio e de potássio que estão dentro e fora das células. Mantém quantidades adequadas, tá bom? Essa troca do meio intracelular com extracelular através dessa bomba sódio-potássio é muito importante. O sódio ele também é útil para transportadores específicos. Então a gente vê várias vezes na aula de nutrição básica, na aula de vitaminas, na aula de minerais, várias vezes eu te falei isso para vocês. Várias e várias vezes eu falei para vocês, olha, esse transportador aqui ele é sódio dependente. Não falei? Vocês lembram disso? Então, o sódio, na verdade, ele é a força motriz para o transporte de muitos nutrientes. Precisamos dele para colocar muitas coisas para dentro da nossa célula. Então, por isso que a nossa célula, apesar de ter o potássio muito bem lá dentro dela, a bomba sódio-potássio faz essa extrusão de sódio, porque geralmente quando se coloca algo para dentro da célula, às vezes são absorvidos juntamente um pouquinho de água, um pouquinho de sódio nesse processo, tá bom? Ele acaba sendo um fator importante então para a absorção, para a admissão de alguns nutrientes para dentro da célula, tá bom? Sabemos que 1% do sódio se encontra nos fluidos corporais. Existem um pouco de sódio também, né? Grande parte dele estocado na superfície dos nossos ossos. E grande parte dele do nosso organismo ele é conjugado, tá bom? Juntamente com o cloro, formando então o NaCl, ou cloreto de sódio, que é muito importante, porque o sódio sozinho, assim como o cloro sozinho, pessoal, eles não são muito interessantes. Eles têm que se manter mais conjugados, tá legal? Por isso que é tão importante assim o sódio ele está conjugado junto com o cloreto. Principalmente o cloro precisa estar conjugado, tá bom? E a gente fala também no cloreto de sódio, tá? O cloreto ele geralmente está conjugado, o cloro agir juntamente com o sal, formando o cloreto de sódio. Isso é muito importante, né? O nosso corpo ele mantém funções muito positivas aqui com o cloro. O cloro é um elemento que, se ele não tivesse conjugado aqui com o sódio, seria muito tóxico para nós. Então, o que a gente tem é que existe essa conjugação do cloro com alguns elementos e um deles é o sódio. Tá legal? Vimos também, né, que o sódio ele é muito falado na hipertensão arterial. A gente vai entender um pouquinho aqui também sobre a hipertensão arterial. Quando falamos na absorção e excreção de sódio, sabemos que ele é absorvido para o intestino, transportado nos rins, ele é filtrado, volta para o sangue para manter as concentrações adequadas. 90 a 95% da perda corporal ocorre pela urina e o restante ocorre nas fezes e no suor. A excreção ela é mantida por um sistema chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá bom? Também pelo sistema nervoso simpático, pelas catecolaminas circulantes e pela pressão sanguínea, tá bom? Tudo isso vai ajudar a manter conteúdo adequado de sódio lá na sua circulação, tá legal? Então sabemos também, pessoal, que a aldosterona ela é um mineralocorticoide, tá bom? Secretado lá pelo seu córtex adrenal. A gente falou um pouquinho sobre a aldosterona já. Lá pela sua glândula adrenal, e o seu rim produz um hormônio muito importante chamado renina, que dá início a tudo isso. A renina sinaliza angiotensina 1 e 2, que está tanto a nível vascular como nos seus pulmões também, tudo isso fazendo a regulação da sua pressão arterial e da quantidade de sódio e água que vai ser reabsorvida pelos seus rins,
tá legal? Então tudo isso é muito bem orquestrado aqui no nosso corpo para se manter quantidades adequadas de água e de sódio na sua circulação, tá legal? Quando o sódio se eleva, os receptores de sede do seu hipotálamo, eles estimulam a sensação de sede, na tentativa de diluir um pouquinho mais esse sódio aqui, e com isso a gente tem essa resposta de aumento de volume sanguíneo, tá bom? Sabemos também que alguns estrogênios, pessoal, são ligeiramente semelhantes à aldosterona. E aí a gente tem, poxa vida, por isso então que alguns momentos da vida da mulher onde existem essas alterações de produção de estrogênio, como por exemplo o ciclo menstrual, a gravidez, até mesmo fármacos como a utilização de contraceptivos orais, eles mexem um pouco mais com a hidratação. Por isso que a mulher ela é mais sensível ao mecanismo de retenção de líquidos, de água, porque a gente tem que o estrogênio ele atua, ele é muito semelhante à aldosterona e faz também, mexe um pouco, tem uma relação hormonal aqui importante na retenção de água, tá legal? Bom, além disso, sabemos, né, falar um pouquinho da fonte do sódio, sabemos que a principal fonte é o sal de cozinha. O sódio é um elemento que a gente não precisa se preocupar no consumo dele, a nossa população consome de forma adequada, os próprios alimentos, tá bom? A ocorrência natural dele nos alimentos, o processamento dos alimentos e o sal de cozinha que você adiciona, tudo isso conta para a sua ingestão normal de sal. Então, isso é muito importante. Portanto, com o fósforo que a gente acabou dizendo também sobre nessas aulas, o sódio ele acaba sendo um elemento, acaba sendo um mineral que a gente não se preocupa tanto assim na ingestão. Então a gente sabe que vai ter uma ingestão adequada de sódio. São raros os casos em que a ingestão não é adequada, muito raro, tá bom? Mas geralmente a ingestão é mais do que adequada. A gente tem que se preocupar, na verdade, em ter uma atenção maior na ingestão de outros elementos aqui, e não o sal, tá bom? Não o sódio. E qual que é a relação, então, do sal com o edema e com a pressão arterial? A gente já viu que o sal, tá bom? Os teores de sódio no corpo, eles refletem no volume extracelular, que é determinante do volume de líquidos a nível vascular, dos seus vasos sanguíneos. Tá? O seu organismo, quando tem uma quantidade de sódio excessiva na circulação, com pouca quantidade de água, regula centros de sede para que se possa controlar um pouquinho mais e diluir um pouquinho mais essa quantidade aí. E nisso temos uma alteração no volume de líquidos. Quando o sódio corporal aumenta, existe, portanto, a tendência de se aumentar também o volume vascular. E quando o sódio corporal se diminui, existe uma tendência de se diminuir esse volume vascular. A retenção de sódio pelos rins conduz a uma maior pressão arterial, um débito cardíaco e um aumento do volume vascular também. Reter mais sódio pelos rins, portanto, faz um controle da sua pressão arterial, juntamente com a quantidade de sangue a ser ejetada com o aumento do volume vascular, tá bom? Então, a gente tem a regulação da pressão arterial do nosso organismo sendo regulado aqui, que a gente já viu nas aulas anteriores, com a aldosterona, a gente tem pelo hormônio antidiurético, tudo isso faz, então, esse controle pressórico, tá legal? Em algum momento desse processo, ocorre também a natriurese pressórica, fazendo com que o rim perca o excesso de sódio. Então, no nosso corpo, o que acontece é um processo muito bem orquestrado e controlado, que quando existe um aumento maior da pressão arterial, os rins fazem o papel de excreção do sódio a ponto de diminuir um pouco essa pressão arterial. Tá legal? Aí o que acontece? Em indivíduos hipertensos, tá bom? O aumento a longo prazo do débito cardíaco, por conta dessa retenção de sódio e volume vascular, resulta em uma constrição arteriolar das suas arteríolas, que é um mecanismo que previne a transmissão de pressão arterial sistêmica aos leitos capilares, onde existe a troca de conteúdo de sangue, de volume sanguíneo, dos próprias veias para as artérias, tá bom? Das próprias vênulas com as arteríolas através dos capilares, onde a gente chama esse local aqui de leito capilar. Com a constrição arteriolar,
o débito cardíaco ele retorna gradualmente ao nível basal. Entretanto, a resistência vascular periférica permanece elevada. Então, a gente acaba tendo nessa resistência vascular periférica elevada a hipertensão, explicando então esses eventos da hipertensão seguidos de uma regulação do sódio aqui comprometida. Quando existe insuficiência cardíaca, o aumento desse volume vascular, tá, ele não acompanha a elevação do débito cardíaco e da pressão, faltando fluxo, portanto, do sangue e formando edema. Por isso que pacientes com insuficiência cardíaca sofrem bastante com edema e precisam, se for uma insuficiência cardíaca crônica, congestiva, o indivíduo precisa ao tempo inteiro ficar monitorando seu peso, fazendo ingestão de alguns diuréticos para que se possa controlar um pouquinho mais os níveis de líquidos aqui que por falta do bom aporte da elevação do débito cardíaco nesses pacientes especificamente. Na doença hepática e na síndrome nefrótica, tá, também ocorre edema, mas sem o aumento do volume vascular, tá bom? Nessas condições todas o sódio é elevado, tá bom? Temos problemas com o sódio em todas essas condições, tanto na doença hepática, síndrome nefrótica, na insuficiência cardíaca geralmente ocorre também, por isso que geralmente são prescritos alguns diuréticos, principalmente poupadores de potássio, porque se perde sódio, mas o potássio precisa se manter, até pela saúde cardiovascular também. Então a gente vê que em algumas síndromes existe uma formação de edema por conta do metabolismo do sódio, tá bom? E aí, pessoal, progredindo com a nossa aula, quais são as recomendações de sódio? Sabemos que é diferente para hipertensos, né? A hipertensão é uma doença que assola bastante as pessoas, cada vez mais comum, e a nossa sociedade ocidental ela costuma ter uma ingestão de sódio maior do que 2.400 miligramas. E veja vocês que o hipertenso, ele consome mais do que 6 gramas de sal. E ele precisaria consumir bem menos que isso. 1.500 miligramas de sódio por dia, tá bom? Por que eu falo que 6 gramas de sal? Porque 40% do sal é sódio, o resto é cloreto, tá bom? E outros elementos, assim, às vezes fortificados e colocados juntamente, mas 40% apenas do sal é realmente sódio. Então, 1 grama de sódio, tá bom? São 4 gramas de sal. Então, essas recomendações seriam mais ou menos aqui 4 a 6 gramas de sal, tá bom? A redução do sal no início, ela não acompanha a diminuição da excreção renal. Sendo assim, a excreção excede o consumo temporariamente, tá? Esse delay, essa demora que vai existir para essa regulação acontecer, leva à redução dos volumes extracelular e do vascular, até o rim reduzir a sua excreção e estabelecer um novo equilíbrio. E o que isso quer dizer? Quer dizer que alguns indivíduos que perdem sal de forma substancial acabam sofrendo uma queda abrupta na pressão até que o equilíbrio se restabeleça, tá bom? Do que aqueles indivíduos que perdem um pouco de sal antes que os níveis alcancem um novo ponto de equilíbrio. Então, para vocês verem que existe até que o equilíbrio do consumo de sal realmente aconteça, existe um delay, existe uma demora até os rins se adaptarem. E quando o indivíduo tem uma perda excessiva de sal, essa pressão ela sofre de uma forma mais abrupta, tá bom? E aí, galera, olha só. Quando a gente fala na deficiência de sal, de sódio, dificilmente a gente vai ter uma deficiência por ingestão dietética, tá bom? Isso é muito bom de se pontuar. Mas a gente tem que algumas condições clínicas levam à hiponatremia, que é uma baixa quantidade de sódio na sua corrente sanguínea. Isso ocorre por acúmulo de soluto extracelular, que não é o sódio, ou porque o seu corpo retém o excesso de água, ou porque o organismo não consegue reter esse sódio, ou até mesmo porque esse sódio se desloca para o interior da célula, saindo do meio extracelular, que é onde ele deveria ficar. O tratamento ele varia desde a adição de sódio até a remoção da água ou melhora da função orgânica cardíaca, renal ou hepática, tá bom? O tratamento agudo aqui ele envolve o peso corporal total do indivíduo, vezes
o delta do sódio, então, vezes o sódio sérico, que seria desejado. Então, é administrado através da fluidoterapia para esses indivíduos aqui, uma condição clínica que geralmente é ambiente hospitalar, onde é feito os cálculos e a administração aqui do fluido, e numa solução de 3%, tá bom? Perdoem os errinhos do slide. Se o problema for a água, ocorre a administração de diuréticos e antagonistas de vasopressina também. Ou seja, se a hiponatremia for na decorrência de diluição excessiva do sódio por conta do alto aporte de volume dos vasos sanguíneos, por conta de uma ingestão excessiva de líquidos, por exemplo, de água, aí a gente faz já uma administração de diuréticos, ou por retenção excessiva de líquidos, tá bom? Então, pode ser o problema da hiponatremia, né? Ou o acúmulo de soluto, ou também o acúmulo de água, né? São duas coisas que podem levar à hiponatremia, esse caso especificamente. Mas, na verdade, olha só, temos várias causas aqui que refletem a hiponatremia. Então, o indivíduo ele pode ter perdas no próprio gastrointestinal devido a êmese, né? Ou vômito, diarreia, drenagem de tubo, obstrução intestinal. Pode existir perdas renais devido a diuréticos ou uma produção baixa de aldosterona, uma própria nefropatia que acaba refletindo aqui uma perda de sódio, ou perdas cutâneas, ou estados edematosos também. Então, nas perdas cutâneas, quando a gente fala em alguns ultramaratonistas, exercícios físicos que perdem muita água, principalmente em climas quentes e úmidos, queimaduras, fibrose cística. Em estados edematosos, a gente tem aqui a cirrose, a síndrome nefrótica, ou depressão de potássio também aqui por conta do edema. Temos algum uso de diuréticos, insuficiência renal, alguns estados não hipovolêmicos de excesso de ADH, tá? Ou seja, secreção inadequada do hormônio antidiurético, ou deficiência de cortisol, ou hipotireoidismo também. E vemos aqui vários outros desfechos que conduzem aqui a uma hiponatremia, tá bom? É uma condição clínica, uma condição que precisa de um tratamento, dependendo da gravidade, tratamento emergencial. Mas para vocês entenderem aqui que existem várias causas que podem levar a uma diminuição de sódio na corrente sanguínea do indivíduo, tá? E quando existe essa diminuição de sódio, a gente tem que investigar a causa para ver se realmente o problema está na falta de soluto ou no excesso de solvente. E a gente começa daí a ter uma conduta mais assertiva no que diz respeito ao tratamento desse paciente aqui. Tá legal? Bom, agora, toxicidade, falando sobre a toxicidade, existem condições que levam à hipernatremia. Quando a gente fala, então, na perda renal também, por conta do diabetes, tá bom? Que tem uma diurese aumentada. Então, situações onde ocorre perda de água exacerbadamente, como queimaduras, como infecção respiratória, como aumento da transpiração, tá bom? Como diarreia osmótica, ou seja, perdas de água excessivamente que acabam fazendo com que se concentre um pouco mais de sódio, perdas de água com conservação do sódio, tá bom? Assim como outros mecanismos aqui que fazem com que o corpo reduza um pouco mais de sódio, tá bom? E esses quadros aqui podem levar a uma hipernatremia, tá legal? Obviamente que a gente vê aqui, e eu deixo uma atenção para vocês um pouco maior, em incapacidade de se beber água. Por quê? Porque quando existe, a gente acabou estudando, quando a gente falou em equilíbrio hidroeletrolítico, nós vimos que quando existe uma diminuição, um aumento da hipernatremia, uma diminuição, uma alteração na osmolaridade, já existem mecanismos de Sédico que regulam tudo isso e fazem com que a gente restabeleça os níveis adequados de fluidos no nosso organismo e o equilíbrio se restabeleça. Então, em alguns indivíduos que às vezes estão acamados, estão internados, não têm essa capacidade de beber água, é que essas situações geralmente ocorrem, porque geralmente quando essa condição clínica ocorre, o nosso próprio organismo com centros de sede já resolve isso de uma forma muito adequada, te estimulando a tomar um pouco mais de água. Tá legal? Em outras circunstâncias, como exercícios severos, por exemplo, né, o indivíduo às vezes está indisponível a tomar água. Uma ultramaratona, por exemplo. Às vezes ocorrendo de acontecer, por algum motivo, uma concentração maior de
sódio ali na corrente sanguínea. A gente sabe que geralmente ocorre a perda dos próprios eletrólitos de sódio juntamente, tá, com a perda de água. Então, quando existe a sudorese, o indivíduo acaba perdendo sódio ali junto e acaba existindo um balanço ali. Tá legal? Mas, basicamente, a gente vê que, quando a gente fala no sódio, tanto para deficiência como para toxicidade, não falamos aqui na ingestão ou no excesso, como em outros nutrientes, como nas vitaminas, por exemplo. Falamos em condições clínicas que aumentam ou diminuem o sódio do nosso organismo. Porque, na realidade, quando a gente fala em consumo dietético, o nosso consumo dietético provavelmente ele é já suficiente ou em excesso, e daí a gente precisaria controlar um pouquinho mais ele, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar até aqui. Falamos um pouquinho sobre o sódio, as funções dele, principais do nosso organismo aqui, de forma bem breve e objetiva também, sem detalhar muito. Afinal, nosso curso não é um curso de fisiopatologia, patologia, mas a gente só veio aqui descrever algumas coisas que estão associadas aqui à depressão ou ao acúmulo de sódio no nosso organismo, tá legal? Obrigado, pessoal, por acompanhar até aqui. Não esqueçam de estudar o material de apoio. Um grande abraço e bons estudos!